estava neles. Irmãos, primeira razão pela qual eu e você precisamos urgentemente ler e estudar a palavra de Deus diariamente, é porque a palavra de Deus nos alimenta e nos torna fortes espiritualmente falando. Sabe, irmãos, nesses mais de 30 anos dentro da igreja, eu tenho visto gente chegar na igreja fraquinho, não sabe nem abrir a Bíblia, achar os livros, ele nem sabe que a Bíblia tem 2 testamentos, se bobear ele escreve Jesus com G. Mas sabe, irmãos, eu vejo muitos desses que chegam, crescem na fé, vão crescendo, eles vão mudando, a linguagem deles vai mudando. Eu vejo que daqui a pouco eles estão ajudando as pessoas, estão ganhando outras vidas para Jesus, estão dividindo esta mesma bênção, estão sendo uma bênção na vida das outras pessoas, crescem, 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 crescem. E essas pessoas que crescem, têm as diferenças mais diversas. Um é rico, o outro é pobre, é preto, é branco, é amarelo, tem estudo, não tem. As diferenças são as mais diversas. Mas uma coisa este povo que cresce tem em comum. Uma característica todos têm. Eles dedicam tempo para ler diariamente a palavra de Deus. E por isso cresce. Mas também, irmãos, conheço muita gente, nesses mais de 30 anos, vi muito disso. Pessoas, e hoje ainda vejo no gabinete pastoral, lutando os gabinetes pastorais, são centenas, aqui, milhões pelo mundo afora. Pessoas que vêm, já estão, às vezes, anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas estão sofrendo e lutando com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, são as mesmas lutas, o mesmo choro. E também, irmãos, são completamente diferentes uns dos outros. Um é rico, outro é pobre, um tem estudo, outro não tem, as diferenças são as mais diversas. Mas uma coisa eles têm em comum, a negligência na leitura diária da palavra de Deus. Sabe, irmãos, todo esse sofrimento, toda essa tristeza, toda essa dor de cabeça, todo esse aborrecimento que eles passam, poderia ser evitado se aprendessem e se exercitassem na leitura diária e o estudo da palavra de Deus. Portanto, irmão, guarda essa verdade no seu coração. Primeira razão para você ler a palavra de Deus e lê-la e estudá-la diariamente é esta: ela nos tornará crentes mais fortes. Você vai deixar de ser apenas uma pessoa abençoada e vai passar a ser um abençoador. Amém, querido? Segunda razão, porque eu e você precisamos e devemos ler e estudar a Bíblia, é porque ela nos dará a certeza da salvação. É isso que o apóstolo João escreve também na sua primeira carta, agora no capítulo 5, no versículo 13, ele diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Parece simples, mas muita gente dentro da igreja não tem a certeza da vida eterna. Não tem certeza se quando morrer vai de fato receber a salvação, se vai para o céu ou não. Talvez alguns perguntam assim: se eu pecar de manhã, morrer à tarde, não der tempo, o cara faz aquela oração só de noite, né? Antes de dormir. Ele fala: e se eu pecar à tarde e morrer, e pecar de manhã, morrer à tarde, não der tempo de fazer essa oração, será que eu vou para o céu ou não? Se levar uma bala perdida e não tiver tempo de fazer o pedido de perdão, vou para o céu ou não vou? Obedeci a palavra de Deus a vida toda e de repente... Irmãos, no tempo de João também tinha aqueles que não tinham certeza da salvação. Por isso ele escreveu, ele disse: estas coisas vos escrevi
Ou seja, a palavra de Deus está ali, queridos, para que saibamos que temos a vida eterna. É a palavra de Deus que vai nos dar essa certeza da vida eterna. Só a palavra de Deus é a fonte para esta certeza. Eu sei que hoje, irmãos, todo mundo quer dar um palpite a respeito de religião, a respeito da fé, a respeito das verdades espirituais. Então diz, eu acho isso. Eu respeito o que você acha, mas eu acho aquilo. Não, e eu acho aquilo outro. E todo mundo acha. Mas sabe, irmãos, até aquilo que eu acho, ou aquilo que você acha, não tem importância nenhuma. Tem importância aquilo que Deus diz. Não é verdade? A minha opinião não tem valor nenhum, e a sua também não tem valor nenhum, a não ser que seja a mesma opinião de Deus. Em assuntos espirituais, de verdades espirituais, quem dá a última palavra é o próprio Deus, né? É Ele que sabe das verdades espirituais. A gente fica pensando, mas sempre fica uma dúvida, porque a certeza vem da palavra de Deus. E quando as pessoas não têm essa certeza da salvação, o que gera no coração desta pessoa? Gera um medo, gera uma angústia. Será que eu sou salvo mesmo? Às vezes gera uma culpa. A pessoa fica sofrendo, fica insegura, porque não tem certeza se é salvo ou não. Mas sabe, irmãos, para aquele que lê a palavra de Deus, para aquele que tem uma certeza sólida, que é filho de Deus, que Deus é o seu Pai, para aquele que lê a palavra de Deus, essa dúvida desaparece. E ele tem todas as condições de ter uma vida emocional sadia, porque sabe que Deus o ama, cuida dele, e a sua vida está nas suas mãos, né? Nós cantamos, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vive. Não preciso ter medo, não preciso ter medo. Irmãos, não é com a razão humana que nós vamos imaginar e vamos chegar à conclusão se a gente recebeu a salvação ou não. Eu acho que Deus vai me salvar porque eu sou uma pessoa boa. Eu acho que Deus vai me salvar porque Deus é tão amoroso que Ele não vai lançar ninguém no inferno. Nada disso. Não é com os pensamentos humanos que a gente vai chegar a essa conclusão. Paulo vai dizer isso quando escreve sua carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo diz assim: pois Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, ou seja, através da sabedoria